de alguns grupos, e tem um grupo que assim é seleto de rubro-negros, vários advogados e todos falando que o Michel Acef Filho foi muito bem, até porque podia acompanhar em tempo real esse julgamento aí através de um link. Então, até agora não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento. Principal assunto do vídeo, Bruno Henrique, julgamento dele no STJD que durou muitas horas, começou 9 horas da manhã e acabou por volta de 5h30 da tarde e já temos o resultado. O julgamento decidiu o seguinte: suspensão por 12 jogos, mais 60 mil em multa, 60 mil reais em multa. E o Bruno Henrique, ele foi absolvido no artigo 243, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de multa de 60 mil reais. Aí já vão começar a me perguntar: cabe recurso? Cabe. Não só cabe, como está definido. O Flamengo vai recorrer à decisão do STJD, porque internamente o Flamengo não gostou do resultado. Entende que poderia, entre aspas, ser melhor para o jogador 12 jogos de suspensão? São vários jogos. E são jogos em partidas organizadas pela CBF. Para quem me perguntou, brasileiros, CBF, Copa do Brasil, Libertadores, não vale para Libertadores, porque não é uma partida comandada ou organizada pela CBF, é pela Conmebol. E aí o Flamengo vai recorrer a essa decisão, tá? A defesa do atacante vai emitir uma nota oficial a qualquer momento. Eu estou gravando esse vídeo assim que acabou o julgamento, comecei a gravar o vídeo, então a qualquer momento vocês vão ver nas minhas outras redes sociais uma nota oficial da defesa pessoal do atacante, do advogado pessoal, digamos assim, dos empresários, porque no STJD ele foi defendido pelo advogado do Flamengo, Michel Acef Filho, que inclusive muita gente elogiou a postura e a defesa do advogado durante esse julgamento no STJD. Quem sou eu para dizer se ele foi bem, se ele foi mal? Eu não tenho, como que eu vou dizer, habilidade e conhecimento para dizer se um advogado foi bem ou foi mal em um julgamento. É porque eu faço parte aqui de alguns grupos, e tem um grupo que assim é seleto de rubro-negros, vários advogados e todos falando que o Michel Acef Filho foi muito bem, até porque podia acompanhar em tempo real esse julgamento aí através de um link. Então, em suma, Bruno Henrique nesse momento está suspenso, 12 jogos de suspensão e multa de 60 mil reais. O Flamengo vai recorrer a essa decisão e aí a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Você que está aí do outro lado me assistindo, tem conhecimento para dizer se foi um julgamento favorável ao Bruno Henrique, se o Flamengo deveria, entre aspas, comemorar o resultado, se dos males o menor ou não, poderia ser melhor? Quero a opinião de vocês em relação a isso, tá? Para quem não sabe, foi a pena mínima de número de jogos, porque ele poderia ter pego mais jogos, ou poderia ter pego 1 ano ou até mesmo 2 anos de suspensão. Então, só para contextualizar aí para vocês em relação a essa situação. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso, tá, galera? Porque é um resultado extremamente importante que interfere não só na carreira do jogador, ficar 12 jogos parado, mas também no Flamengo, porque o Flamengo vai perder um jogador extremamente importante. E aí, durante esses 12 jogos, se de fato isso perpetuar, continuar essa suspensão, o Michael, quem sabe, volta a ser visto com mais vezes na lista de relacionados do técnico Felipe Luiz, porque basicamente era a mesma posição.
e eu vejo muita gente criticando, o STJD marcou o julgamento justamente pós-janela de transferência, para não dar tempo de Flamengo contratar. Gente, assim, na boa, essa teoria da conspiração eu não vou entrar, até porque o Flamengo tem jogadores à disposição para essa posição. Não faria o menor sentido o Flamengo contratar mais um jogador, sendo que tem Michael. A não ser se ele conseguisse liberar Michael, que até o momento não aconteceu, tá bom? Um pouquinho de assunto para o esporte, vamos falar de Flamengo, de Bruno Henrique. Havia um temor por parte da torcida dele pegar uma suspensão muito severa, foi julgado hoje pelo STJD, pela suspeita de manipulação de jogos, 12 jogos de suspensão apenas, e é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos, mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, Zinho? Assim, eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, né, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, né? O Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que, assim, 12 jogos e principalmente a multa financeira acho pouco, né? Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, assim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima do que o Zinho acabou de dizer, Pascoal, você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, né? Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina, além, desculpa ter mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte. Esses jogadores ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba, também um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil Costuma jogar reais. Série A ou Série Sim. B, Sim. na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa.
o Bruno Henrique. Para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele até agora não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também, confesso, fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados, que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta, e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma Câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, todos, né? aí vai para o pleno. Básica. É isso que vai acontecer. Aí o pleno julga. Não, isso não demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa, o tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique.